Olá, 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 meus queridos! Nesta aula nós falaremos sobre os termos anatômicos, os termos utilizados na anatomia para descrever posicionamento das estruturas, enfim, termos que serão utilizados por toda a vida acadêmica e profissional de veterinários. Por isso que esta aula nós dedicamos aos calouros, nossos queridos calouros, porque essa é uma aula que geralmente é dada no início do curso. Logo de cara ela assusta um pouco, mas depois vocês vão vendo que você vai ficando cada vez mais louco de fácil, e aí esses nomes vocês vão incorporando em vossas vidas, daqui a pouco vocês já estão falando e nem se dão conta de que já começaram a utilizar. Então esta aula é dedicada principalmente aos calouros, que são as pessoas mais felizes dentro do curso. Eu adoro dar aula para calouros, sempre gostei, essa é sempre a turma mais feliz, quem acabou de iniciar a realização de um sonho. Então isso é muito legal, todo mundo sonhou a vida inteira em se tornar veterinário, e aí esse é o momento em que você está dando o primeiro passo, a hora que você senta pela primeira vez numa sala de aula e escreve ali disciplina veterinária, por exemplo, anatomia veterinária. Isso tem um gosto imenso, então por isso que calouro geralmente é muito feliz, e eu sempre gostava muito de dar aula para calouro. Depois a gente vai cansando, vai se preocupando, né? Enfim, mas portanto esta aula é dedicada aos calouros e a quem quiser também aproveitar para revisar esses termos. Quem sabe tem algum aí no meio que você ainda não tenha visto, mas o objetivo desta aula é este, ok? E para isso tem o auxílio aqui do nosso Potrinho. Potrinho, velho, louco de faceiro. Esse é o nosso Potrinho. Esse cavalinho era meu, aí até que minha excelentíssima esposa, a professora Thalissa, ela começou a utilizar ele para dar as aulas de raio-x. Eu falei, olha só, acho que dá para usar bem ele nas aulas também. Então, por isso que cá está o nosso Potrinho, louco de faceiro, que vai ajudar nesta aula, certo? Então vamos lá, os primeiros termos anatômicos que todo mundo deve aprender são os termos relacionados aos planos de delimitação. Planos de delimitação, ou seja, de limite, né? Quais são os limites dos animais? Então, na vida inteira a gente fica usando os termos, né? Mas para cima, para baixo, para frente, para trás. Aqui não são esses os termos utilizados. Então vamos lá, limites. Imagine aqui o nosso potrinho, louco de faceiro, dentro de uma caixa, né? Ele vai ter os seus ladinhos, para cada face dessas tem um nome. Então, esse limite dorsal aqui, ó, enfim, esse contorno de cima aqui, esse limite aqui é conhecido como dorsal. É louco de fácil de lembrar porque ele está no dorso do animal. E o limite de baixo é o ventral. Então, por quê? É louco de fácil lembrar também, aqui está o ventre do nosso querido cavalinho, né? Então, o que está mais próximo do ventre é ventral e do dorso é dorsal. Então, na anatomia, tudo que estiver mais para cima, você vai falar mais dorsal. E para baixo, ventral. Não tem mais em cima e embaixo, agora é dorsal e ventral, ok? O mesmo serve para frente e para trás, não existe mais. Tudo que está mais para frente é mais cranial e mais para trás é mais caudal. É louco de fácil, próximo à cabeça é cranial, próximo à cauda é caudal. Então este limite aqui, este plano de delimitação é o plano cranial e este é o plano caudal. Com isso, a gente utiliza esses termos também para posição. Então imagine o seguinte, se eu tiver aqui ó, com esses dois dedos, esse dedo aqui ele está cranial ao dedo aqui que está caudal a ele, certo? Então aqui é cranial e caudal, exceto na cabeça. Porque na cabeça, concorda comigo que ia ficar estranho, você falar, tá mais cranial no crânio, ia ficar estranho, né? Então na cabeça, os termos utilizados são caudal, para quando está mais para trás, e rostral, para quando está mais para frente. Porque está mais próximo ao rosto do bichinho, é o rosto, né? Imagina que o focinho dele é o rosto dele. Então na cabeça, os termos utilizados são rostral e caudal, certo? Por exemplo aqui, ó, a narina ela fica rostral ao olho, o olho fica caudal à narina, certo? Então esses termos é que a gente utiliza na cabeça. Enfim, para frente é cranial, para trás é caudal. Louco de fácil.
E para lateral, é lateral, não tem errada, é mais fácil ainda, né? Lateral esquerda, lateral direita, não tem errada, é louco de fácil, certo? Então estes são os planos de delimitação, os limites dos animais. Aí, além disso, partindo disso, existem os eixos de construção. Quem são os eixos de construção? São eixos ou linhas imaginárias que atravessam o corpo do animal de um plano até o plano oposto. Então, por exemplo, o eixo crânio-caudal seria uma linha que atravessa o animal aqui, ó, no sentido crânio-caudal, certo? Então, por definição, tem umas definições mais chatinhas. Então, por exemplo, partindo-se da intersecção das diagonais do plano cranial até as intersecção das diagonais do plano caudal, tem-se o eixo crânio-caudal. Ou seja, atravessando uma linha do meio do plano cranial para o meio do plano caudal, você tem o eixo crânio-caudal. Seria uma linha que passa, por exemplo, por aqui, atravessa o nosso cavalinho e sai aqui atrás, certo? Então, enfim, esse seria o eixo crânio-caudal. Já fica mais claro. Eixo dorso-ventral. Olha, atravessa do centro do dorsal até o ventral. Então, o eixo dorso-ventral é nesse sentido. Eixo látero-lateral é de uma lateral para outra, certo? Então, esses são os eixos de construção. São linhas imaginárias que atravessam o corpo do animal. Isso é muito utilizado também no raio-x, por exemplo. Eu vou fazer um raio-x dorso-ventral. O que é? É o eixo por onde vão passar os raios. Então, o raio-x dorso-ventral, os raios entram no dorso e saem no ventre. Então, atravessa. O ventro-dorsal, aí é nesse sentido, que é o mais utilizado, né? O raio entra no ventre e sai no dorso. Vou fazer um raio-x látero-lateral. Entra aqui e sai aqui. Então, enfim, esses eixos de construção são só os nomes dados a essas linhas, esses eixos no corpo do animal. Ok? Além disso, existem os planos de secção, que é o plano de corte. Então, na anatomia, até o próprio termo anatomia vem do grego, que é cortar em partes, ou seja, cortar para ver o que tem dentro. É assim que começou o estudo da anatomia, certo? Então, existem nomes dados a esses planos de secção. E isso vai ser muito importante, por exemplo, quando você for estudar, vai ter lá, por exemplo, isso aqui é um estômago e um corte longitudinal. Isso aqui é um crânio equino e um corte sagital. Então você precisa saber como aquela peça foi seccionada, como ela foi cortada, para você entender o posicionamento das estruturas ali dentro. Ok? Então, planos de secção. Vamos lá. Primeiro plano que se precisa saber é o plano mediano, que é quando você faz um corte bem na linha média. Então, bem no centro. Imaginem que essa caneta aqui é uma serra-fita. Sabe aquelas serra de açougueiro, né? Então, se ela fosse uma serra-fita, eu passasse ela bem aqui, e atravessasse o corpo dele todinho e saísse aqui na cauda, dividindo ele em duas metades exatamente iguais, direita e esquerda, esse seria o plano de secção mediano, que é quando você corta, você faz a secção bem na linha média. Então o nome desse plano de secção é o plano mediano. Além dele, a gente pode cortar um pouquinho mais para o lado, né? Ao invés de você fazer uma secção bem na linha média, você pode fazer uma secção um pouquinho mais para o lado. Esses planos que são paralelos ao mediano, mas não são na linha média, são no lado, assim, imagine que a gente faça aqui, é difícil mostrar, assim fica mais fácil, né? Bem na linha média seria isso aqui. Se eu fizer um pouquinho para o lado, aí já é o plano sagital. Plano sagital é um plano que ele é paralelo ao mediano, só que ele é um pouquinho mais para o lado. Por exemplo, imagina o seguinte, se a gente for fazer uma secção para estudar a cavidade nasal, se nós fizermos um corte bem na linha média, a gente vai cortar ali dentro o septo nasal. E aí a hora que você abrir ali para olhar, você vai dar de cara com o septo dos dois lados, porque você cortou bem no meio do septo, você vai abrir e você não vai olhar nada. Então, para estudar a cavidade nasal, o que a gente faz? A gente faz uma secção um pouquinho mais para o lado, desviando do septo.
Esta secção, que ela é paralela ao mediano, mas é um pouquinho mais para o lado, é chamado de plano sagital. Quando é bem próximo aqui, ainda pode ser chamado de paramediano. Agora, se já for mais longinho, aí é só o sagital mesmo. Enfim, plano sagital. Ok? Outro plano importante, então o plano sagital mediano é esse, que você corta bem na linha média. Você também pode fazer uma secção nesse sentido, ó. Imagine que você quer uma sarrafita e estou cortando ele aqui, ó. Vou dividir ele nas metades dorsal e ventral aqui, arrancar a tampa e deixar uma mesinha de 4 pés aqui. O nome desse corte é o plano de secção longitudinal ou horizontal ou dorsal. Depende, autores utilizam essas 3 nomenclaturas diferentes: plano longitudinal, plano dorsal ou plano horizontal. É quando você faz a secção aqui nesse sentido e aí divide o animal nas metades aí, dorsal e ventral, ok? Eu já falo mais sobre esse plano e esse termo longitudinal. E existe o outro, que é o plano transversal, que é quando você faz a secção ao longo do menor eixo, né? Então, por exemplo, o cavalinho aqui, ó, ele é mais comprido no eixo crânio-caudal do que no eixo lateral. Lembra? Crânio-caudal é esse aqui, é essa linha aqui. O eixo crânio-caudal é essa linha aqui. O eixo lateral é essa linha aqui. Então, o plano transversal você corta ao longo do menor eixo. O menor eixo, nesse caso, é o lateral, ou seja, é fazer cortes assim. Que é o plano de secção para cortar salame, por exemplo. Sabe? Pegar um salame e ir fatiando, cortando em rodelinhas, é um plano transversal. Então, a próxima vez que você for cortar um salame em casa, alguém fala, corte o salame, fala sim, irei fazer várias secções no plano transversal. E aí você serve. Ou você pode servir salame com secções no plano transversal. O pessoal vai falar, nossa, que coisa chique. É um salame cortado, né? Nesse sentido. Por exemplo, se for fazer um corte aqui no meu braço, o corte transversal seria ir fatiando ele nesse sentido. Ok? Isso é o transversal, que é ao longo do menor eixo daquela estrutura. O longitudinal é ao longo do maior eixo da estrutura. Então, por exemplo, nas peças que estudam membros, certo? Imagina lá para estudar a topografia ali dos tendões, ligamentos, tudo mais. Você pegando aqui o membrinho do nosso locurifaceiro, pegando o membrinho aqui do locurifaceiro, você pode fazer uma secção nesse sentido, dividindo o membro, ou nesse sentido. Ó, já até tem uma costurinha ali, ó. Ou você pode fazer umas secções nesse sentido, ó. Pá, 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 pá. Então, se a gente fizer a secção ao longo do maior eixo, cortar assim, ó, é um plano de secção longitudinal. Você está fazendo o corte ao longo do maior eixo do membro. Esse membro ele é muito maior assim do que assim, certo? Então, quando você faz a secção ao longo do maior eixo, é o longitudinal. Quando você faz a secção ao longo do menor eixo, é o plano transversal. Isso serve também, por exemplo, para órgãos. Aqui está um estômago e um corte longitudinal. Ou seja, cortou o estômago ao longo do seu maior eixo. Cortou de comprido, né? Aqui está um estômago em corte transversal. Cortou no menor eixo. Então imagine mais uma vez aqui o meu membro, ó, meu braço. Se cortar ele num plano longitudinal seria assim, ó. Se cortar num plano transversal seria assim, ó. Vem com uma machadinha aqui e vai fatiando. Certo? Então isso é a diferença entre plano longitudinal e plano transversal. São muito utilizados na anatomia, lembre-se sempre deles. Ok? Então já foram os planos de delimitação: dorsal, ventral, cranial, caudal, lateral esquerdo, lateral direito. Então esqueça, agora não existe mais para frente, para trás, para cima e para baixo. Agora é tudo cranial, caudal, dorsal, ventral, certo? Os eixos de construção e os planos de secção. Então esses termos são utilizados para o posicionamento das estruturas. Aí, cuidado, por exemplo, na anatomia humana se utiliza muito os termos superior e inferior, porque nós ficamos nessa posição, certo?
Então, por exemplo, tem veia cava superior, veia cava inferior. Nos animais veia cava cranial e veia cava caudal, só para ter ideia. Então, lembrem-se sempre disso. Ok? Aí tem uns outros terminhos que são muito importantes, uns detalhezinhos. Vamos a eles. Lembra que eu falei que tudo que está mais para cima é dorsal, para baixo é ventral, certo? No membro muda. Por quê? No membro ia ficar estranho se falar que está ventral aqui, só que está mais longe do ventre de fato, né? Então no membro muda. Como que é dado esses nomes no membro? No membro do animal, tudo que está mais para cima, mais próximo ao tronco dele, é chamado de proximal. E tudo que está mais para baixo, mais distante, mais próximo à extremidade do membro, é mais distal, certo? Então no membro a gente não utiliza dorsal e ventral, a gente utiliza proximal e distal, certo? Por exemplo, aqui na extremidade eles têm 3 falanges, iguais às nossas. As 3 falanges são proximal, média e distal. Aquela que está mais para cima está proximal e aquela que está mais para baixo está mais distal, certo? Então para membro isso muda, aí é proximal, que está mais para cima, e distal, o que está mais para baixo. Ok? Outra coisa em membros. Membros a gente tem a face lateral aqui, ok? E essa do meio? Como que você ia chamar? Seria lateral para o outro lado, só que não está para lateral, né? Está para o meio do corpo do bicho. Justamente por estar para o meio, ela é chamada de medial. Então em membros, essa face externa aqui é chamada de face lateral e essa face interna, que está mais próxima ao plano mediano, é chamada de face medial, certo? Então, por exemplo, o animal aqui na extremidade ali do casco, ele vai ter ali 2 ramos do nervo digital palmar. Um ramo, assim é melhor, um ramo vem para medial, o outro ramo vem para lateral. Então é ramo medial, ramo lateral. Nas artérias, veias, mesma coisa. Eu atingi o ramo medial da artéria digital palmar. Ou seja, é o ramo que está para o meio. Eu atingi o ramo lateral, é esse aqui, certo? Então em membros, medial e lateral, tranquilo? Foi proximal, distal, medial, lateral. Aí, outros termos: externo, superficial e profundo. Louco de fácil, né? Tudo que está mais superficial, tudo que não é mais profundo, não tem errada. Por exemplo, aqui eles têm 2 tendões, 2 tendões que ajudam a explicar esse exemplo. Tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo. O superficial é o que fica mais superficial, o profundo é o que fica mais profundo, não tem errado. Externo e interno, mesma coisa, que está mais externo aqui é externo, que está mais lá no meio é interno, também pode ser utilizado. E o último termo que eu gostaria de lhes explicar, que é pouco ensinado até e é bem importante, é o termo axial e abaxial. Esse é mais complicadinho, mas é bem importante, ok? Termo axial e abaxial. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui, no membro, a face lateral e face medial, certo? Só que aí, às vezes, dentro do membro tem estruturinhas que tem dos 2 lados. Ela tem na face lateral e tem na face medial. E aí, como denominar as extremidades dessa estruturinha? Aí é que surgiram os termos axial e abaxial. Axial é o principal eixo, sabe? Então, se a gente passar aqui um filamento lá bem no meio do membro, ao longo, bem no centro, seria o eixo axial, né? Isso aí é bem utilizado para várias outras coisas. Eixo axial é o eixo que está bem centralizado. E abaxial é o que está além dele, está, por exemplo, aqui para lateral ou para medial, seria abaxial. Vou dar um exemplo que ajuda a deixar mais claro. E nesse caso, o nosso louco de faceiro aqui não presta. Sabe lá nos bovinos, eles têm 2 dígitos, né? Eles têm lá, o casquinho deles é dividido, 2 casquinhos. Agora imagine que eu sou uma vaca. Já vi até os chifres. não vejo os chifres aqui. Imagina que eu sou uma vaca, tem lá 2 casquinhos, casquinha da vaca, certo? Cada dígito, por exemplo, aqui está na minha mão direita, então esse aqui é o dígito medial e esse aqui é o dígito lateral, certo? Isso aqui é o casquinho que está para fora,
Esse aqui é o casquinho que está para fora, esse aqui é o casquinho que está para dentro, lateral e medial. Em cada casquinho tem uma face abaxial, que é a de fora, e uma face axial, que é a de dentro, sabe? Então no dígito mesmo, você vai ter uma face abaxial e uma face axial, face abaxial. Então isso é utilizado para denominar as estruturas nos membros, certo? Ó, mais uma vez para fazer assim, né? Mais fácil. Agora a vaquinha aqui está fazendo paz e amor, certo? Aqui está o dígito medial, aqui está o dígito lateral. No dígito medial ele tem duas faces. A face do meio aqui, que está mais próxima ao eixo do membro, ao eixo axial, essa face ela é chamada de face axial. A face que está externamente, tanto para medial quanto para lateral, é a face abaxial. Ah, mas por que tem que ter isso? Para que complicar? Imagina o seguinte, que isso aqui é... Se não existisse esse axial e abaxial, como que você ia chamar essa face aqui? Ah, é a face lateral do dígito medial, ia virar confusão de medial e lateral, né? Então tudo que está mais próximo ao centro do membro aqui é axial. E tudo que está mais próximo às faces, seja ela medial ou lateral, é abaxial. Ok? Nessa semana que eu estou postando esse vídeo, hoje é dia 6/8, na quinta-feira no grupo de estudos VIP lá do Louco de Fácil, eu vou colocar alguns exemplos, alguns exercícios para ir fixando esses termos. Então, se você quiser entrar pro grupo do Louco de Fácil, clique no link que tem aqui embaixo, eu vou colocar na descrição ali do YouTube, e aí faça a sua inscrição, que toda semana a gente libera umas aulas exclusivas pro grupo de estudos. E aí lá no grupo de estudos eu vou colocar isso aqui e vou mandar também um material complementar. Então, para quem faz parte da nossa lista VIP, a gente manda também material complementar. Então eu vou mandar algumas imagens que ajudam a ilustrar estes termos, ok? E aí lá no grupo eu vou fazer também alguns exercícios, certo? Então se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP de estudos Louco de Fácil, faça aqui sua inscrição e a gente te manda esse material, ok? Qualquer dúvida é só mandar aqui. Falou, valeu, aquele abraço!